Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos iniciando mais um vídeo do canal Luz da Palavra e hoje nós iremos pregar sobre Deus manda Abraão sacrificar seu filho Isaque. Amém? Irmãos, antes disso, se você sentir no seu coração de deixar seu like, se inscrever no canal, amém. Se não, amém também. Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1. Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1. Ou primeiro, né? Amém? A palavra de Deus diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Logo vocês já vão entender o porquê que eu li esta palavra de Hebreus 11:1. Irmãos, chega um momento em que Deus chega para Abraão e diz assim: Abraão, pega o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem tanto amas, e leva-o para a terra de Moriá. Lá ofereça ele em holocausto. Abraão, ele não, ali no texto não declara que ele respondeu, mas ele já tinha uma resposta no coração dele. Deus já sabia a resposta que ele tinha, né? E ele acordou de madrugada, pegou o seu jumento e 2 de seus servos, e Isaque. E eles foram então até a cidade, até a terra, onde Deus iria confirmar para Abraão uma das montanhas que era para colocar seu filho em holocausto. Então, irmãos, imagina, você, aí de casa, você tem um único filho, ama tanto, né? Criou, cuidou, e aí Deus chegar para você e falar assim: olha, pega o seu filho e coloca em holocausto. O que você responderia? Você dizeria: não, Deus, você está louco? Ou sim, né? Abraão, ele teve uma obediência. Ele disse: não, eu vou, né? E aí, irmãos, no meio do caminho, Abraão, eu acredito que tinha uma entrada para eles ir para a montanha, e ele deixou os seus 2 servos. Mas antes dele ir, ele disse assim, ó, prestem atenção, irmãos, é muito importante. Ele disse assim: ficai-vos aqui, que eu e o rapaz voltaremos. Esse texto, ele nos dá uma pequena reflexão. Por quê? Um ponto ali, né? Porque assim, ele sabia que ia ser sacrificado. Então, ele sabia que seu filho não iria voltar. E por que ele disse que eu e o rapaz voltaremos depois de adorar? Por quê? Porque ele sabia que Deus lá na frente tinha um propósito. Que independente dele não ter entendido o que Deus queria, ele sabia que lá na frente tinha um propósito. Pega isso pra tua vida. Independente das lutas, das batalhas, das dificuldades, dos dias de luta, dias de guerra, lá na frente, Deus tem propósito, tem bênção pra ti. Isso que tá passando é um processo. Deus está te testando. Nós temos, irmãos, um vídeo aqui no nosso canal, se você não assistiu ainda, que é Jesus no teu barco. É uma pregação bem boa. Se você quiser assistir, é só... Aqui na descrição nós temos o link, você entra ali e vai lá assistir. É uma bênção de Deus. Então Deus tem um propósito de Deus na tua vida. Você não pode estar entendendo agora, você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender. Amém? Então, eles foram, e o seu filho com o fogo e o cutelo na mão, né? Ele disse assim para Abraão: pai, cadê o cordeiro para o holocausto? Abraão virou para ele e disse: Deus proverá. Essa frase é uma frase muito bonita e cheia de sentidos. Deus proverá. Deus proverá, Deus vai fazer. É no plano de Deus. Então Deus proverá na tua vida, na minha vida. É só tu crer. Abraão teve fé. Por isso que eu li a palavra, irmãos. Porque Abraão teve fé. Fé não é eu falar assim: eu quero ganhar qualquer coisa agora e Deus vai me dar. Não. Não é assim. Mas independente das lutas, das dificuldades, eu confiar que Deus vai me dar na hora certa, no plano dele. Você tem um sonho. E é um sonho pequenininho. Para ti já é muito legal. Imagina para Deus. Ele pode realizar o teu sonho ainda mais. Então assim, é a gente confiar em Deus. E eles continuaram andando. Depois disso, continuaram. E chegou o momento que Abraão viu o lugar. Era aquele lugar que Deus havia dito. E ele montou o altar e fez tudo certinho. Já colocou o seu filho ali. Uma coisa que a gente observa é que Isaque,
não negou, não disse, não, eu não vou morrer aqui em sacrifício, não, eu não quero. Não. Isaac, ele já sabia e ele também confiava no Senhor. Por quê? Porque a Bíblia diz, né? Ensina o menino no caminho que deve andar. Então, Abraão ensinou o seu filho. Abraão falou para o seu filho de Deus, das coisas, né, maravilhosas que Deus faz e fazia lá, enfim. E aí, então, ensine o teu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele cresça, não desvia. Ele não desvia do caminho, porque o caminho não vai desviar dele, né? É ele que vai, então, desviar do caminho. Então, temos dois caminhos, o caminho da luz e o caminho da treva. Então, tem que ensinar o teu filho no caminho da luz, né? E que ele não venha se desviar e ir para as trevas. E aí, irmãos, de repente, estava tudo pronto, tudo certinho, Abraão já sabia o que ia fazer. De repente, brandou um anjo do céu e disse assim, Abraão, Abraão! Abraão olhou assim para os céus e era um anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, no caso Deus, estava na boca do anjo. E o anjo disse assim, pare agora, não faça isso. Agora sei que tu não me negastes, não negastes o teu único filho, a quem tu tanto amas. Porque no caso, Deus tem um único filho, né? Então também dá uma grande coincidência, uma coisa ali, né? Bem forte. E aí, ele disse, irmãos, que não era para Abraão fazer aquilo, porque agora ele já tinha a confiança, já tinha confirmado, então, que Abraão não o negou. E aí o anjo falando ali, Abraão viu, então, um carneiro preso entre os arbustos ali, e ele pegou o carneiro, colocou ali em holocausto e resolveu. E pela segunda vez, o Senhor falou para ele que como ele não tinha negado, Deus iria proporcionar, então, muitas bênçãos para ele. Deus multiplicaria muito seus descendentes. As bênçãos que Abraão ia ganhar era como estrelas do céu que não dá para contar. É como areia da praia, irmãos. As cidades dos inimigos, que os inimigos tinham, né? Ali Abraão tinha muitos inimigos. Então, essa cidade já está cheia, irmãos, de seus descendentes. Olha que bom. Se tu quer ter as bênçãos, as oportunidades que Abraão teve de ter várias bênçãos, de olhar para o céu e não conseguir contar as estrelas de tantas bênçãos, areia da praia, irmãos, que não dá pra gente contar. Se tu quer ter bênçãos assim, busque a Deus. Quer bênção, quer vitória, não adianta eu estar fora do Evangelho. Ande no Evangelho. Eu sempre digo isso aqui no canal, irmãos, Luz da Palavra. Ande no Evangelho, siga o Evangelho. Andar no Evangelho é você ler a Bíblia todos os dias, para você ficar capacitado, para você entender a palavra de Deus. Né? Essa história aqui tá cheia de significados. Se você pedir inspiração do Espírito Santo para poder ler, você vai ler tudo, vai entender e vai ser uma glória de Deus. Também jejuar. Jejuar, como eu sempre digo, não é, hoje eu vou parar de comer por causa da minha dieta, ou se eu vou parar de comer é um jejum. Não, é você ficar fora do celular, da TV e tirar mais tempo para Deus. Mesmo no trabalho e coisas assim, né? Se você trabalha com celular, computador, aí tudo bem. Mas um jejum, irmãos, é muito bom para nossas vidas. Oração, orar. Primeira coisa também, última coisa, né? Ter fé. Fé é ter firmeza, fidelidade, confiança em Deus. Confiança, firmeza, fidelidade e lealdade. É eu confiar em Deus independente das dificuldades estarem aumentando, eu tendo fé em Deus. E aí, depois disso, irmãos, então ande no Evangelho, porque Deus tem muitos planos para a tua vida. Receba em nome de Jesus que Deus vai te ajudar, que Deus tem plano para a tua vida. Não pense, não vai dar certo. Não. E não negue a Deus, sempre busque a Deus, sempre obedeça a Deus, mesmo não entendendo, né? Abraão obedeceu e ganhou muitas bênçãos. E depois disso, eles voltaram para a cidade de Berseba, depois de Deus falar com Abraão. E foi uma bênção de Deus. E depois disso, a irmã de Abraão teve filhos. Então, ele ganhou vários ali sobrinhos, muito mais familiares, descendentes. E Deus o abençoou. Por isso que ele é chamado pai de muitas nações. Porque o que ele fez, irmãos, olha, a gente tem que seguir o exemplo.
que você possa ter entendido que Deus tem um propósito na tua vida, agora você não está entendendo, mas lá na frente vai entender, eu creio. Essa foi a palavra de Deus que eu quis ministrar hoje aqui no canal Luz da Palavra. Espero que você tenha entendido. Muito obrigado por ter assistido até o final e que Deus te abençoe. Amém?